Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um Papo Sacro. E hoje eu tenho aqui comigo o Reverendo Giordano. Vamos ter uma conversa hoje sobre Santo Agostinho. Reverendo, É por favor, isso pode aí. se apresentar. Fique um minuto à vontade para se apresentar. Obrigado, gente. Obrigado, Lucas. Já fui apresentado, mas fico feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar justamente sobre Santo Agostinho, um tema que, para mim, inspira muito a vida e a obra de Santo Agostinho, a influência que ele teve no cristianismo. Sou pastor anglicano, já estive aqui com vocês em alguns momentos anteriores. Quero compartilhar um pouquinho mais. Obrigado. Perfeito. Vamos para a nossa primeira. Reverendo, o senhor está com o ventilador batendo? Tá batendo aqui. Posso desligar? Ou então afasta só um pouquinho. Ainda tá? Tá ótimo agora. Reverendo, então, quem foi Santo Agostinho? Aurélio, né? O nome dele é Aurelius? Isso, Aurélio. Santo Agostinho de Hipona, ele foi um dos teólogos cristãos, um dos santos mais importantes da Igreja Ocidental, da Igreja Latina. Ele viveu entre os anos 354, ano que ele nasceu, e 430 depois de Cristo, ou seja, ele viveu aí um pedaço do século IV e o começo do século V. Foi filósofo, foi teólogo e ele foi um cristão de origem africana, considerado um dos mais importantes pensadores da Igreja cristã. Antes da sua conversão, Santo Agostinho, ele foi um membro da religião maniqueia, ele foi também um praticante da espiritualidade neoplatônica e posteriormente se tornou cristão. Já mencionei aqui o ano que ele nasceu na cidade de Tagaste, na Numídia, atualmente Argélia, tá? Que era parte do Império Romano. Ele cresceu em uma família cristã. Sobre a vida de Santo Agostinho, nós sabemos que nós sempre gostamos de lembrar da mãe dele, Santa Mônica, que foi muito influente na conversão dele, no sentido de que sempre intercedeu por ele e deixou um grande exemplo de vida para ele. E ainda jovem, ele se tornou um membro da seita maniqueia. Ele não aderiu nessa idade ao cristianismo, embora tenha tido uma formação dentro de uma família cristã, mas ele não seguiu o cristianismo. Ele, muito jovem, ainda abraçou a seita maniqueia. E depois que ele abraçou o maniqueísmo, ele se tornou um adepto do neoplatonismo. O neoplatonismo é uma filosofia e nós costumamos ver as filosofias como coisas que estão separadas das religiões. Pelo menos isso é muito comum no mundo moderno. Mas o neoplatonismo, ele não era assim. O neoplatonismo não era apenas uma forma de pensamento, mas era um pensamento que envolvia as práticas espirituais e, nesse momento histórico, as práticas espirituais, principalmente pagãs, ou seja, do paganismo, do politeísmo grego e romano. Então, Santo Agostinho, na época, ele aderiu a essas práticas e por isso vivenciou essa espiritualidade neoplatônica. O neoplatonismo, ele era como que uma versão contemplativa, como uma versão altamente intelectualizada do pensamento politeísta e pagão da época. Então, ele, dentro dessa corrente, aquilo que se almejava era uma união com Deus por meio da contemplação. Essa contemplação era entendida de várias maneiras, a depender de que tipo de platonismo nós estamos falando aqui, ou de que autor. Existiam alguns platonistas, alguns neoplatônicos, que estavam mais associados a uma espiritualidade interiorizada, enquanto outros estavam mais próximos da teurgia, das práticas rituais, etc. Mas Santo Agostinho ele recebe essa influência e vivencia isso durante um tempo. Essa história de vida dele foi importante para aquilo que ele se tornou depois, né? Especialmente esse pensamento neoplatônico que ele traz para dentro do cristianismo. Ele não foi o primeiro a trazer um pensamento platônico para dentro do cristianismo, mas isso é muito influente na vida dele. Ou seja, ele foi neoplatônico antes de ser cristão, e por isso ele já se torna cristão entendendo o cristianismo de uma certa maneira. Ele estudou retórica em Cartago e foi professor de retórica também, e posteriormente se converteu, como nós já dissemos aqui, ao cristianismo. Apesar dessa busca filosófica dele,
ele continuou lutando, né, com questões espirituais e morais, até que finalmente ele se converteu ao cristianismo no ano de 386. Essa conversão de Santo Agostinho é inspirada por muitas coisas. Se você for pesquisar sobre quando aconteceu, como aconteceu a conversão de Santo Agostinho, você vai ver respostas diferentes. Porque Santo Agostinho não tem um momento de conversão que a gente possa dizer isso aqui foi o momento mais importante. Então, nós temos um processo ali de conversão que começa quando ele ainda estava no neoplatonismo. O processo de conversão dele começa quando ele ainda está lá, antes dele aderir mais explicitamente ao cristianismo. Mas um ponto importante aqui foi a leitura da obra da vida de Santo Antão. Então, um fator influente que nem todo mundo lembra sobre a conversão de Santo Agostinho é que ele e alguns amigos leram a vida de Santo Antão e isso o inspirou, né? O ideal ascético que havia ali e o tipo vamos dizer assim, de radicalidade de adesão ao cristianismo que havia na vida de Santo Antão inspirou muito a Santo Agostinho e ao seu círculo de amigos que aderiam também a um pensamento neoplatônico. Isso levou Santo Agostinho à sua conversão. Então, apesar dessa busca filosófica, isso não o satisfez e ele encontrou essa satisfação que buscava no cristianismo. E é daí que vem aquelas palavras que ficaram famosas, que estão nas confissões de Santo Agostinho, tarde te amei. Ou seja, ele aderiu tardiamente ou tardiamente ao cristianismo do ano 386. Sua conversão foi inspirada por isso, foi inspirada também pelos sermões de Santo Ambrósio, foi inspirada por certos acontecimentos espirituais, por aquele acontecimento também dele ouvir uma voz dizendo toma e lê, né? Eram algumas crianças que estavam falando algo nesse sentido, e ele toma a carta de Paulo aos Romanos, e aquilo inspira a sua conversão. Ele lê um texto que tratava sobre conversão, um texto que tratava em Romanos 13 sobre deixar a vida ímpia, deixar as obras das trevas, e aquilo que ele tinha vivido basicamente era isso, eram obras das trevas. Ele tinha uma mente, ainda no seu tempo neoplatônico, muito contemplativa, muito voltada para as coisas celestiais, mas a sua vida em si, no que diz respeito à sua prática humana, era devassa. Então, ele via essa contradição dentro de si, e ele só conseguiu resolver essa contradição dentro do cristianismo. É importante dizer que o neoplatonismo, o platonismo em geral, não só o neoplatonismo, mas o platonismo em geral, ele tem essa mesma preocupação que há no cristianismo, sobre nós não nos perdermos no mundo dos prazeres mundanos. Mas para ele não havia na espiritualidade que ele vivenciava uma maneira de resolver esse problema. Havia o problema ali. O neoplatonismo mostrava para ele o problema, mas a solução ele encontrou no cristianismo. Então, ele tem essa conversão em 386. Pouco tempo depois, em 391, ele é ordenado sacerdote e em 395 ele se torna bispo. A ordenação sacerdotal dele, a ordenação presbiteral, em 391, ele tinha ali 5 anos de conversão ao cristianismo, mais ou menos. E aí a ordenação dele foi meio que forçada pelas pessoas. Esse é um caso engraçado. As pessoas lembram de como a ordenação de Santo Ambrósio, que foi o pai espiritual dele, foi uma ordenação meio que forçada pelas pessoas, né? A comunidade exigiu que Santo Ambrósio, ainda quando não era cristão, se tornasse cristão e fosse ordenado sacerdote. Santo Agostinho já era cristão, mas houve uma exigência da comunidade, havia uma necessidade de mais sacerdotes, e as pessoas olhavam para ele e percebiam: esse é um cristão que está apto para fazer isso. É uma pessoa idônea, é uma pessoa capaz, é uma pessoa que tem um conhecimento profundo da fé cristã. E aí, por isso, ele é ordenado sacerdote, logo em seguida bispo, e antes de ser bispo e até mesmo antes de ser sacerdote, ele já tinha escrito obras cristãs, ele já estava envolvido nesse conhecimento cristão, digamos assim. Então, após a sua conversão, Santo Agostinho se dedica à vida monástica e se torna bispo em Hipona, onde escreveu uma série de obras muito influentes, como as Confissões e a Cidade de Deus. Essas são as duas obras, justamente a gente pode dizer com a obra sobre a Trindade, o Tratado sobre a Trindade, a gente pode dizer essas são as obras mais influentes de Santo Agostinho. Todo teólogo, todo estudante de teologia faz bem, em algum momento, se debruçar e conhecer as Confissões, a Trindade e a Cidade de Deus.
E eu recomendo, não só para teólogos, mas para os cristãos em geral, que em algum momento das suas vidas leiam as Confissões de Santo Agostinho. Vale muito a pena. É uma obra que nos ajuda a nos interessar pelo próprio Santo Agostinho e pelas questões que o envolvem ali. Então, essa obra teológica abrangeu muitos temas, como o batismo, a igreja, a natureza do pecado, a graça, a predestinação. E ele também escreveu sobre questões que são consideradas mais filosóficas, como a natureza do conhecimento, a relação entre o corpo e a alma, o governo civil, né? Então, ele tratou, digamos assim, tudo aquilo que pôde dentro do cristianismo e dentro da filosofia. Agostinho é amplamente considerado como o pai latino mais importante. E não só o pai latino mais importante, como ele é o pai mais influente da igreja ocidental. Os cristãos ocidentais, mesmo quando não são cristãos é, ligados um respeito, a uma veneração especial por Santo Agostinho, são influenciados. Nenhum cristão, não existe cristão no Ocidente que não tenha, em algum momento, a influência de Santo Agostinho no seu pensamento. Pode não saber, pode não notar, pode nem conhecer o nome de Santo Agostinho, mas você foi influenciado por ele. Então, se você é cristão e está ouvindo aqui essa nossa conversa, Santo Agostinho influenciou você. Agora a gente vai perceber como, né? De que maneira ele influenciou o nosso pensamento. É, o senhor falou uma coisa que me deixou um pouco intrigado. O senhor disse que ele buscou nas filosofias, no maniqueísmo, no neoplatonismo, uma solução para um problema que ele enxergava lá esse problema nas outras filosofias, mas só achou a solução no cristianismo. Qual era o problema? Bom, o problema era como conciliar a sua aspiração espiritual, de elevação, de contemplação do divino, de união com Deus, com a sua própria vida devassa. Vida que era condenada no neoplatonismo, mas que ele não conseguia largar, ele não conseguia deixar aquilo. Então, era o problema que essa espiritualidade que ele recebeu indicava, o problema está aqui. Mas ele não encontrava ali a solução para esse problema, de como viver uma vida que não fosse escrava das paixões. Uma coisa muito importante para entender o pensamento de Santo Agostinho sobre isso, para entender o pensamento de Santo Agostinho em geral, e para entender o pensamento filosófico dos gregos e romanos, no período, na época, é a questão das paixões. Ou seja, é algo que é assinalado pelo platonismo, é algo que é assinalado pelo pensamento estoico de maneira muito, muito forte, algo em que o pensamento estoico se concentra muito, e isso influenciou Santo Agostinho também. É a ideia de que existem essas paixões que são, a gente pode colocar numa linguagem mais moderna, as emoções que nos controlam, vamos dizer assim, né? As emoções que nos movem, e nós somos objeto da ação das nossas emoções, vamos colocar assim. E aí, entender que isso existe é algo fundamental para a ética, para a maneira como nós vivemos. Então, Santo Agostinho, antes de ter a sua vivência cristã, antes de se converter, ele já percebia que era escravo das paixões. Ele já percebia que era escravo dos desejos. E o pensamento filosófico neoplatônico já mostrava isso a ele. Mas não dava a ele a maneira de solucionar esse problema. Então, a própria conversão de Santo Agostinho já fornece a ele algo daquilo que vai ser o seu pensamento teológico, muito depois, que é a necessidade da intervenção da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós podemos perceber os nossos problemas, mas a solução nós não temos, né? Então, a própria ideia dessa necessidade está ali. Tem muita coisa na vida de Santo Agostinho que a gente pode considerar que influenciou o seu pensamento teológico, coisa que diz respeito à maneira como ele se converteu, né? Uma questão que é importante para Santo Agostinho é que a mãe dele intercedia pela conversão dele, a mãe dele orava pela conversão dele. E isso vai assinalar também a capacidade divina de intervir na vontade das pessoas, não negando o livre-arbítrio. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas existe uma intervenção divina no nosso curso de vida. E isso o próprio Santo Agostinho percebe no que diz respeito à vida dele, né? Então, a gente pode dizer que essa entrada da graça de Deus na vida dele foi influente para o pensamento dele, com toda certeza. E aí ele percebe no cristianismo ali algo que não tinha. Então, nesse sentido, essa conversão de Santo Agostinho, pela trajetória que ele teve, ele pode perceber certos aspectos do cristianismo que outras pessoas não perceberiam, ou pelo menos demorariam para alcançar aquilo ali. Então,
Enquanto algumas pessoas vão dizer que, por exemplo, Santo Agostinho foi influenciado de uma maneira negativa pelo maniqueísmo, pelo neoplatonismo, etc., o que eu percebo é justamente o contrário. Essa história de vida que ele teve o ajudou a perceber coisas do cristianismo que outras pessoas não perceberiam. Não que ele tenha sido o único, claro, né, cristão a passar por uma trajetória semelhante. São Justino, por exemplo, teve uma história também nas várias filosofias da época, enfim, isso aí é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é, essa trajetória que ele teve foi importante para ele perceber algo diferente no cristianismo, que diz respeito à graça de Deus. Perfeito. Eu já até vi teólogos tal, aqui do Brasil, até assim, da área que eu até conheço, escrevendo livros dizendo que doutrinas de predestinação de Agostinho tinham uma influência enorme do maniqueísmo e das filosofias pagãs que ele tinha antes, que ele meio que ficou emprenhado na cabeça dele e Uhum. não saiu. Eu tenho dificuldade com essa explicação, porque ela passa por cima da própria vida de Santo Agostinho, da vida dele como aconteceu. Por que é que eu digo isso? Porque quando Santo Agostinho deixa o maniqueísmo e o neoplatonismo e se torna cristão, uma das primeiras controvérsias que Santo Agostinho, em que Santo Agostinho entra é a controvérsia contra o maniqueísmo. Então, eu já vi muita gente dizer, né, é fácil a gente dizer, Santo Agostinho aderiu a essas ideias porque ele já tinha esse pensamento no maniqueísmo. Essa explicação não me parece ser a melhor. Existe uma coisa sobre a maneira como nós contamos o pensamento de pessoas do passado, que é uma assimetria. Eu não lembro se foi Bruno Latour que falou sobre essa assimetria, se não me engano foi. Mas existe uma assimetria na maneira como nós contamos o pensamento de pessoas do passado. Quando nós concordamos com o pensamento delas, a gente explica elas de maneira lógica. Santo Agostinho pegou isso aqui da Bíblia. Ele entendeu aqui o que São Paulo disse, o que o Evangelho de João diz, etc. Ele encaixou da melhor maneira. Então, quando a gente concorda com a ideia, a gente explica um argumento, né? Mas quando a gente não concorda, a gente conta uma história. E aí, o que é que isso significa? Como é que a gente vai... Santo Agostinho chegou a essa ideia? A gente vai dizer, é porque ele era neoplatônico e trouxe essa ideia dali e tal. A gente conta uma história bem catastrófica. Então, as ideias que são parte da nossa vida, elas têm uma história, seja para o certo, seja para o errado. Todo mundo tem uma história. Isso não significa que a ideia em si seja incorreta. Então, o fato de que, por exemplo, Santo Agostinho trouxe na cabeça muitas ideias que eram, sim, maniqueias, mas especialmente neoplatônicas, quando ele se converteu. Mas essas ideias não eram necessariamente erradas. Eram ideias com as quais, muitas das quais, o cristianismo já concordava. E não só Santo Agostinho, mas vários outros pais da igreja. Então, a gente pode falar, por exemplo, aquilo que Santo Agostinho diz sobre como nós explicamos o mal, né? Não no sentido de Teodiceia, mas sobre o que é o mal. Né? O mal como privação do bem, privatio boni. Essa explicação de Santo Agostinho veio do neoplatonismo, ele trouxe do neoplatonismo, mas é a ideia que os outros pais da igreja também tinham, não é algo que ele, não é uma novidade que ele trouxe para o cristianismo, é algo do neoplatonismo que o cristianismo já tinha também, e que a própria narrativa cristã da criação exige, né? Exige que seja assim. Então, a gente não pode dizer que as ideias de Santo Agostinho vieram do maniqueísmo ou do neoplatonismo, porque isso funciona muito na base do pensamento associativo, né? O maniqueísmo e o neoplatonismo são impuros, o que veio dali está contaminado também, né? Veio sujo, ele trouxe algo sujo dessa experiência de vida pregressa dele. Então, não me parece que isso funciona corretamente. Eu dizia, né, no começo da resposta aqui, que isso ignora a própria história de Santo Agostinho. Por que eu digo isso? Porque Santo Agostinho, ele envereda, quando ele se converte, ele envereda na controvérsia contra o maniqueísmo. Nessa controvérsia, uma das obras que são fruto do pensamento de Santo Agostinho, influenciado por essa controvérsia, e a gente pode dizer a controvérsia dele com o maniqueísmo, às vezes as pessoas querem datar, né? Ele teve essa controvérsia com o maniqueísmo do ano tal até o ano tal. A controvérsia dele contra o maniqueísmo é a vida toda. A vida toda de Santo Agostinho ele escreveu contra o maniqueísmo, tá? Você encontra Santo Agostinho falando do maniqueísmo no fim da vida dele, tá? Então não é algo de uma fase. Ele sempre escreveu contra o maniqueísmo. E desde o começo, esse pensamento dele produziu obras como, por exemplo,
o escrito sobre o livre-arbítrio. O escrito de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio, ele é um pensamento totalmente contrário ao maniqueísmo, a essas teses do maniqueísmo. Né? É um escrito contrário, por exemplo, a uma rejeição que havia no maniqueísmo do livre-arbítrio. Então, Santo Agostinho está se opondo a eles. Né? Ele está se opondo ao maniqueísmo. Quando ele amadurece, ele consegue rever algumas questões, especialmente quando surge a controvérsia com Pelágio. Não é na controvérsia pelagiana que ele começa esse pensamento. Antes, ele já começa a rever algumas coisas. Tanto que é a revisão do pensamento de Santo Agostinho que leva à controvérsia pelagiana. A controvérsia pelagiana não foi criada por Pelágio, foi criada por Santo Agostinho. Pelágio entrou na controvérsia, né? Se colocando aqui de certa maneira. Então, Santo Agostinho, no seu pensamento mais maduro, ele revê e ele abandona algumas teses do seu livro sobre o livre-arbítrio. Ele não abandona tudo, ele abandona algumas teses. E essas teses envolviam o começo ali, no escrito sobre o livre-arbítrio, o começo de um pensamento que levaria àquilo que as pessoas chamariam depois, mais perto da nossa época, de livre-arbítrio libertário. Ou seja, um livre-arbítrio que não é influenciado ativamente, diretamente e de maneira determinante pela graça divina. É uma influência mais sutil. Tá? Então, Santo Agostinho ele abandona algumas das teses que ele coloca ali no escrito sobre o livre-arbítrio. Ele revê o pensamento dele sobre alguns trechos da carta de São Paulo aos Romanos. E nessa revisão do pensamento dele é que ele chega a, a um pensamento, né, a certas ideias que as pessoas o acusam, né, ideias que as pessoas veem como maniqueias. Mas o processo dele, até onde nós não somos capazes de entrar na mente dele, né? E pensar exatamente como ele e rever a sua história de vida como em primeira pessoa. Então, alguém pode adivinhar, né? Na base da adivinhação. Ah, esse pensamento estava o tempo todo ali martelando na cabeça dele. Ele nunca conseguiu se livrar. Ele escondia ali meio que esse pensamento maniqueu. Publicamente ele estava combatendo, mas no coração o pensamento ali estava dentro dele e aforou lá na frente. Ninguém pode dizer isso. Mas existe indício disso? Existe evidência séria disso? Não, não existe. O processo como nós somos capazes de contar biograficamente, com base naquilo que há de indício nos escritos dele, naquilo que nós podemos dizer historicamente, foi outro. Foi outro processo através do qual ele chegou nessas ideias. E mesmo chegando nessas ideias, ele nunca aderiu ao maniqueísmo. Ele nunca rejeitou o livre-arbítrio, por exemplo. Ele revê a maneira dele de explicar o livre-arbítrio, isso sim. Mas ele nunca rejeita o livre-arbítrio. Em um momento. No auge da controvérsia pelagiana, o tempo todo ele está dizendo que afirma o livre-arbítrio. Então, ele não nega isso. O que ele vai colocar é a maneira como nós explicamos o livre-arbítrio não é a mesma de Pelágio. Nós não concedemos ao livre-arbítrio o mesmo poder que Pelágio concede. Aí é outra história. E vários dos escritos prévios de Santo Agostinho meio que davam base, né? Isso aí ele vai ser acusado de que vários dos escritos prévios dele davam base para o que o pelagianismo estava fazendo ali. Mas isso é normal na história da igreja, né? Toda heresia, digamos assim, que surge, vai se basear em algo que foi dito numa época anterior e interpretando de uma maneira nova, claro, mas sem dizer. Né? Então, isso é normal na história da igreja. Então, Santo Agostinho ele revê algumas de suas teses, e aí, embora ele nunca tenha, desde o começo, ele sempre afirmou a necessidade da graça de Deus. Desde o começo, afirmou a necessidade da graça de Deus. Então, a posição dele nunca foi apelagiana. Isso não. A gente pode argumentar se a posição inicial dele era algo como um tipo de semi-pelagianismo, alguma coisa assim. Aí a gente pode discutir. Ainda assim, eu acredito que não. Mas com toda certeza, ele não era pelagiano em nenhum momento. E aí, então, quando a gente conta a vida dele de um jeito mais biográfico, mais pautado nas fontes, aí sim. A acusação de que ele era maniqueu e aquele pensamento maniqueu ali estava na cabeça dele o tempo todo, isso é mais adivinhação e me parece que não tem base naquilo que ele mesmo disse. Então ele tinha uma visão um pouco mais libertária da liberdade, ou No é o começo, contrário? sim. No começo, sim. No começo, especialmente nos escritos dele, que são mais dirigidos contra o maniqueísmo,
ele mostra uma concepção de liberdade que é mais próxima de um pensamento de livre-arbítrio libertário. Agora, é importante dizer, esse pensamento dele, mais libertário, vamos dizer assim, ele é parte de uma forma de ver a liberdade que é uma forma antiga e não moderna. Então, ele meio que está numa transição ali para um pensamento de livre-arbítrio libertário no começo. Ele está, digamos assim, numa antessala de um livre-arbítrio libertário, mas a concepção de liberdade, falando de liberdade especificamente, é uma concepção antiga e não moderna. Então, a maneira como ele vê a liberdade é muito mais a liberdade para do que liberdade de, né? É muito mais a liberdade no sentido de libertação do ser humano para algo. Ou seja, isso é importante na metafísica dele. É, a liberdade é a liberdade para o bem. Tá? Ser livre é ser livre para o bem. Isso aí está lá desde o começo. Platão, Então, Aristóteles. não é, não, o bem e o mal não têm igualdade, não tem paridade metafísica. Né? Então, a liberdade é liberdade para o bem. É nesse sentido. Então, isso aí está lá desde o começo, em Santo Agostinho. Platão e Aristóteles também defende isso, né? Que a liberdade só seria liberdade se fosse em prol de buscar a virtude, não o vício, né? Sim, 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 sim. Se não é escravidão. Então, isso está em Santo Agostinho, está lá no Novo Testamento, está lá, né, no pensamento platônico, ou seja, a ideia de que a liberdade é liberdade para as coisas mais altas. Para as coisas mais baixas, ela é escravidão, ela não é liberdade. Então, é nesse sentido. E aí, claro, na hora que a gente coloca dessa maneira, o próprio pensamento sobre liberdade na antiguidade era um pensamento que meio que desafiava o surgimento de uma noção mais libertária de livre-arbítrio, né? Desafiava. Então, quando o cristianismo surge, o cristianismo ele joga essa ideia do livre-arbítrio, que não era tão comum na antiguidade. Então, o cristianismo ele aparece, os pais da igreja aparecem como fortemente defensores de uma concepção de liberdade, de livre-arbítrio, mas eles estão também dialogando com um pensamento, uma concepção de liberdade que é essa. Liberdade é liberdade para o bem. Isso nunca fica muito bem explicado. Os pais da igreja nunca teorizam isso de uma maneira muito detalhada sobre como é que eu encaixo essas duas ideias, né? Como é que isso se entrelaça? Então, digamos assim, o pensamento de Santo Agostinho é justamente uma tentativa de fazer esse desenlace e explicar a coisa de uma maneira mais inteligível. Né? Então, Santo Agostinho está resolvendo ali uma questão que outras pessoas não quiseram resolver. Esse é o ponto. Né? Não estou diminuindo aqui os outros pais da igreja, não. Cada pai da igreja teve sua missão. Mas Santo Agostinho se envolveu, por conta da história de vida dele, em alguns assuntos que não eram assuntos a ser tratados pelos outros pais. Os outros pais da igreja trataram aquilo ali de uma maneira muito mais é, Superficial, né? reativa ao maniqueísmo, a gente pode dizer assim, do que propriamente trazendo uma teoria que explicasse o livre-arbítrio de maneira mais detalhada. Perfeito. Uma outra questão é, Santo Agostinho também desenvolveu uma ideia de teologia política, né? O senhor falou, acho que é na obra do A Cidade de Deus. O senhor até Isso. falou que aí nasceu a distinção entre igreja terrena e igreja celeste, né? Também? Quando Santo Agostinho fala sobre a cidade de Deus, o que a gente está falando, em primeiro lugar, é sobre a cidade terrena e a cidade celeste. Isso tem uma certa conexão sobre com o tema da igreja terrena e da igreja celeste, de certa maneira, mas eu acho legal não misturar. Eu acho legal a gente separar em primeiro ponto essas coisas. Na Cidade de Deus, Santo Agostinho tem sim um pensamento político, né? E a gente pode dizer que a Cidade de Deus é uma obra do pensamento maduro de Santo Agostinho. Ela, ela procura explicar um tema que era muito espinhoso, que é o tema da relação entre a fé e a fé. Eu não estou falando aqui a fé apenas no sentido de como um hábito, a fé habitual. Eu não estou falando da fé como um ato, mas eu estou falando da fé no sentido da religião cristã, a fé no sentido daquilo que o cristianismo prega, ensina, etc., com a sociedade humana. Então, Santo Agostinho ele afirma a existência de duas sociedades, digamos assim. Essas duas sociedades são a sociedade humana e uma sociedade divina. As duas são feitas de seres humanos, né?
Mas uma dessas sociedades é uma sociedade voltada para Deus e outra é a sociedade voltada para o ser humano. São dois amores. Essa é uma maneira como Santo Agostinho explica na Cidade de Deus e em outros lugares também. São dois amores. Os seres humanos são divididos por dois amores. Existem aqueles que amam a Deus, acima de tudo, e existem aqueles que amam a si mesmos, acima de tudo. Então, existem duas cidades, e essas cidades estão aí desde o princípio da criação. A cidade celestial é a cidade que vive para Deus, é a cidade da humildade, enquanto a cidade terrena é a cidade do orgulho, é a cidade daquilo que é contrário a tudo que há de positivo na cidade celestial. É importante a gente dizer uma coisa: essas duas cidades elas estão caminhando juntas. Então, a gente não pode achar que o que Santo Agostinho está fazendo aqui é separação entre igreja e Estado. Não é isso que ele está fazendo, tá? Algumas pessoas, numa interpretação mais moderna, vão dizer: a cidade celestial é a igreja e a cidade terrena é o Estado. Não é isso que Santo Agostinho está dizendo. Essas duas cidades elas convivem dentro do Estado. Dentro do mesmo Estado existem as duas cidades, né, convivendo ali. O que Santo Agostinho está falando aqui é sobre a maneira como os seres humanos se relacionam. É nesse sentido que ele está falando. E essa cidade não é uma cidade específica. Não é Roma, não é Atenas, não é Jerusalém especificamente, mas é a maneira como os seres humanos vivem. Então, existem seres humanos que vivem para Deus e eles são uma cidade. Existem seres humanos que vivem para si mesmos. Eles são outra cidade. E aí, às vezes essas coisas se aproximam, às vezes elas se afastam. Mas o Santo Agostinho está polarizando aí. O que ele está fazendo, na maneira como ele constrói essas duas cidades, ele está unindo duas coisas. Santo Agostinho está unindo aí o, a concepção platônica, né? Você tem um terreno e um celestial, então existe uma concepção platônica aí. Ele está platonizando, digamos assim, o seu pensamento político. E ele também está, a esse pensamento platônico, ele está unindo o pensamento apocalíptico. Você vê, por exemplo, no livro do Apocalipse bíblico, você vê nas cartas de Paulo, você vê em Hebreus 12, em Gálatas 4, você vê ali no Novo Testamento essa ideia de que existe uma cidade terrena e existe uma cidade celestial. Em Gálatas 4 é Jerusalém, né? Você tem a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. A mesma coisa você tem no livro do Apocalipse. Você tem a cidade de Jerusalém terrena, que no livro do Apocalipse é chamada de Sodoma e Egito, ou seja, são cidades espiritualmente más, né? E você tem uma cidade celestial. Então, Santo Agostinho pega essas concepções, uma concepção judaica, né, a gente pode dizer, uma concepção apocalíptica judaica, ele pega a apocalíptica judaica, que já era um pensamento fortemente político, e une isso ao platonismo. Então, ele estava pegando duas concepções de mundos diferentes e está unindo essas concepções para explicar uma questão. Tá? Qual é a questão que Santo Agostinho está explicando aqui? Eu vou explicar primeiro da maneira errada, e depois eu vou acrescentar algo que torna essa explicação certa. Qual é a explicação errada? Eu mesmo já disse muitas vezes essa explicação errada, tá? Então, se alguém já me viu dizer essa explicação do jeito errado, saiba que eu tenho que ter uma informação que a gente precisa acrescentar, tá? A gente costuma muito repetir essa explicação errada. A explicação errada é a seguinte, é, que é errada por estar incompleta, na realidade. Então, a gente explica da seguinte maneira. Até a época de Santo Agostinho, tá? Aliás, desculpe, até antes disso, a cidade de Roma, ela reinou, imperou por 1000 anos. Ela foi uma cidade riquíssima, ela dominou reinos e sempre cultuou os seus deuses. E quanto mais Roma cresceu, inclusive, mais deuses ela teve. E ela esteve sempre crescendo em glória. Durante a época de vida de Santo Agostinho, Roma adere oficialmente ao cristianismo. Existe uma pré-adesão de Roma ao cristianismo, do Império Romano ao cristianismo, ali com Constantino. Mas ali ainda não é uma adesão plena. O que existe ali é muito mais uma liberdade e um desejo de que o cristianismo se torne religião oficial. Mas ainda não existe ali uma adesão plena. Até porque os cristãos eles eram em pequeno número ainda no Império Romano. As pessoas não imaginam isso, mas os cristãos, na época do Edito de Constantino, eles não eram maioria no Império Romano, eles eram minoria.
Os cristãos eram ali em torno, existem estatísticas sobre isso, mas os cristãos eram em torno de 15% do império na época de Constantino. Então eles eram minoria. Mas o cristianismo cresce, e aí com Teodósio, sim, o cristianismo ele se torna religião oficial, durante a época em que Santo Agostinho estava vivo. Antes da conversão de Santo Agostinho, inclusive, alguns anos antes, né? 5 anos antes da conversão de Santo Agostinho, o cristianismo ele se torna a religião oficial do Império Romano. 6 anos, desculpa, 6 anos antes da conversão de Santo Agostinho, o cristianismo se torna a religião oficial. E o que é que acontece? Em poucas décadas da conversão de Santo Agostinho e da adesão do Império Romano ao cristianismo, em poucas décadas, o Império Romano rui, ele cai, ele vem ao chão, né? Ele é humilhado pelos povos bárbaros. E aí existe o saque de Roma, depois existe a queda definitiva do Império Romano, aí já fora da vida do próprio Santo Agostinho. Mas a pergunta que os pagãos faziam é: enquanto nós fomos a religião oficial, Roma estava em pé. Enquanto nós estávamos cultuando aos deuses ancestrais de Roma, enquanto nós estávamos prestando sacrifícios, etc., enquanto nós estávamos ungindo os nossos exércitos a partir dos rituais da religião romana, Roma estava em alta. Isso não é bem verdade, tá? Isso não é totalmente verdade, mas a retórica é essa, o argumento é esse. Roma estava em alta, Roma ela triunfou, mas quando Roma se torna cristã, ela vem ao chão. Então, o argumento que é colocado ali é de que aquilo que é dito, aquilo que é colocado pelos pagãos, é uma acusação. O cristianismo levou ao fim do Império Romano. Santo Agostinho está escrevendo contra isso na Cidade de Deus. Tá? Então, quando a gente explica o motivo, aquilo contra a situação com a qual o Santo Agostinho está lidando, nós explicamos isso. Essa é a maneira mais comum de explicar. Essa explicação está incompleta. Porque é verdade que ele está escrevendo contra isso. Mas não é só isso. Tem uma coisa aí por trás. Que é o fato de que, até aquele momento, os cristãos concordavam com isso. Não com o pensamento pagão, mas eles concordavam com a ideia de que a adesão ao cristianismo levaria o Império Romano a crescer. Então, se você pegar, por exemplo, os pais da igreja, desde Tertuliano, tá? Tertuliano, que é considerado um dos mais radicais, digamos assim, contra a violência, etc., um importante crítico da maneira como a religião lidava com a violência e tudo mais. Tertuliano orava, ele diz isso, ele orava pela continuidade do Império Romano, porque o Império Romano ele traria paz ao mundo. E não é só Tertuliano, os pais da igreja. Você vê isso em Santo Atanásio, você vê isso. As pessoas acham que é só Eusébio, né? Quando aparece a conversão de Constantino, Eusébio é o ideólogo que está ali para. Mas o pensamento de Eusébio ali, você vê ele em outros pais da igreja também. Então, o que acontece é, até aquele momento, até o momento em que Roma começa a cair, os cristãos concordavam com o pensamento de que Deus escolheu Roma e que Deus usaria essa conversão de Roma ao cristianismo para uma glória ainda maior. Então, existia ali no cristianismo uma ideia de progresso que iria acontecer conforme, em primeiro lugar, o Império Romano se tornava mais plenamente cristão e o Império Romano se expandia e o cristianismo se expandia. Existia ali uma ideia assim. Né? Santo Atanásio diz isso explicitamente na sua obra sobre a encarnação do Verbo. Vários pais da igreja dizem isso. Isso não era um pensamento isolado. Então, a acusação que os pagãos estavam fazendo, os cristãos davam razão a ela, até aquele momento. Então, o que existe não é só os pagãos que estão acusando os cristãos, mas os próprios cristãos estão agora frustrados, porque aquilo que eles imaginavam que iria acontecer através do Império Romano não estava acontecendo, pelo menos não no Império Romano Ocidental. Tá? O Império Romano do Oriente continua, mas o Império Romano Ocidental ele cai. Tá? Então, os cristãos eles são acusados de várias maneiras e os próprios cristãos eles tinham um pensamento político que não condizia com aquilo que eles estavam observando ali. Né? Então, Santo Agostinho, o que ele está fazendo ali
é construir um pensamento político, construir uma ideia política que, na concepção dele, vai corrigir a maneira como os cristãos estavam vendo a relação entre o Estado, o Império Romano e aquilo que é a cidade de Deus. Então ele está distinguindo. Enquanto o pensamento anterior estava conectando essas duas coisas, e aí os pais da igreja vão usando aqui, usar mais ou menos a linguagem de Santo Agostinho, eles não usavam dessa maneira, mas usando a linguagem dele, eu posso descrever o pensamento anterior da seguinte maneira: a cidade de Deus e a cidade dos homens estavam se conectando. E quanto mais elas se conectassem, mais haveria prosperidade, paz e felicidade para todas as nações. E o império seria usado para deter o avanço do anticristo. Né? Isso é um pensamento muito comum dos pais da igreja. Então, havia ali essa conexão. O Oriente vai lidar com essa mesma questão depois, quando surge o Islã. Né? Mas o Ocidente ele lida com essa questão antes, 2 séculos antes. E aí Santo Agostinho ele escreve essa obra para dizer justamente isso. Olha, Deus não tem compromisso com a cidade dos homens. O compromisso de Deus é com a cidade dele. E essa cidade dele está aí desde o princípio do mundo. E essa cidade ela não está sendo destruída pelos bárbaros. Essa cidade vai continuar. Roma vai cair. E essa cidade vai continuar. Então, basicamente, essa é a ideia que Santo Agostinho está colocando. E, claro, nesse processo, ele está mostrando que os romanos eles não eram tão fiéis à sua religião como eles diziam. Né? Ele procura mostrar isso, que os romanos, muito antes da adesão ao cristianismo, os próprios romanos, eles desprezavam a sua própria religião, eles não tinham respeito pelos seus deuses, eles não os cultuavam da maneira como diziam cultuar, etc. Então, existe um longo processo aí de desfazer essa ideia de que Roma caiu porque os deuses romanos não estavam sendo cultuados. Mas é o que Santo Agostinho está fazendo ali é justamente isso. Ele está fazendo uma distinção entre aquilo que é a cidade de Deus e a cidade dos homens. Dentro desse processo, Santo Agostinho ele não é anti-imperial. No próprio livro da Cidade de Deus, ele diz aquilo que, por exemplo, quais seriam as características do bom imperador. Então, Santo Agostinho não tem um pensamento anti-imperial. Ele acreditava em continuidade com os outros pais da igreja, ele acreditava que o imperador tinha sim um papel importante na manutenção da paz. Mas não havia, aí sim, esse é o ponto, não havia um compromisso divino absoluto com o imperador. O imperador deveria ter um compromisso com Deus, mas não havia um compromisso divino absoluto com a figura do imperador, não a pessoa, mas com a figura do imperador, com o seu papel político. Ou seja, o Império Romano poderia sim cair, e isso não impediria, né, a queda do Império Romano não impediria. Então, nesse ponto, aquilo que Santo Agostinho está fazendo aqui é construir sim uma teologia política, um pensamento político que toca diversas áreas aí e que usa o seu pensamento neoplatônico, usa o pensamento bíblico, né? Ele constrói tudo isso. E a Cidade de Deus, é, nesse processo de discutir tudo isso que a gente falou, ele acaba tratando de quase tudo da doutrina cristã. Né? O livro sobre a Cidade de Deus, 2 livros, né? A gente pode dizer assim, a Cidade de Deus ela é composta de vários livros, mas certa edição em português tem 2 livros, digamos assim, 2 partes da Cidade de Deus, essa é uma maneira de dividir. Santo Agostinho, quando trata desses assuntos, ele acaba tratando da trindade, trata da alma humana, trata sobre sacrifício, tem uma teoria belíssima sobre sacrifício na Cidade de Deus. Ele acaba tratando de todo o cristianismo. E por que é que ele faz isso? Porque a Cidade de Deus, ela é a última grande apologia do cristianismo antigo. Os cristãos, desde os primeiros séculos, particularmente a partir do século II, eles escrevem apologias. E essas apologias, elas são tentativas de mostrar que a fé cristã, ela não era aquilo de que estava sendo acusada. E que as acusações que os pagãos faziam ao cristianismo, às vezes os judeus também, mas especialmente os pagãos, essas acusações não eram verdadeiras. E então, Santo Agostinho, na hora que as apologias vão defender o cristianismo, elas precisam mostrar o que é o cristianismo, né? Então, os grandes apologistas do passado faziam isso, eles mostravam o que é o cristianismo, e grande parte do desenvolvimento teológico da igreja veio desses apologistas. Então, Santo Agostinho, a Cidade de Deus, ela está em continuidade, ela é a última grande apologia do cristianismo, ou seja, a última grande defesa contra as acusações que o cristianismo estava sofrendo. E eram acusações de natureza política, né? Então, por conta disso, é que Santo Agostinho ele constrói esse pensamento político. Agora, a Cidade de Deus trata de tantos temas políticos que é interessante
que as pessoas leiam diretamente, porque são muitos. Uma coisa que Santo Agostinho faz na Cidade de Deus, e outras obras dele também, é ressignificar o bem comum. Desde a antiguidade se entende que a finalidade da sociedade civil é o bem comum. E aí Santo Agostinho ele vai redefinir o bem comum como sendo Deus. Deus é o bem comum. E tudo mais que há na sociedade que de que a sociedade necessita está conectado a esse bem comum. Então, no fim das contas, é, o, o pensamento dele não desconecta a sociedade civil da sociedade espiritual, mas sim diz que a sociedade civil necessita da sociedade espiritual. Então, em vez de fazer uma separação entre igreja e Estado, ele está fazendo uma distinção para mostrar como a de baixo precisa da de cima. A, a cidade dos homens seria a cidade humana, ou tipo seria os pagãos? Eu fiquei um pouco nisso. Seria os romanos e a Não, cidade de não Deus. apenas os romanos. A cidade dos homens é a composição de todas as pessoas que vivem para si mesmas. Ah, A gente pode dizer assim: existe uma certa tensão aí interpretativa, tá? O que eu estou dizendo aqui é uma possibilidade de leitura. Existe uma certa tensão interpretativa. Eu coloquei a minha percepção, mas existe uma, digamos assim, uma certa margem para interpretar isso. Por quê? Porque na maneira como Santo Agostinho descreve a cidade dos homens, às vezes parece que ele está falando da nossa cidade política, a cidade em que nós vivemos mesmo. Né? Não de uma cidade específica, mas da cidade em que eu moro. Né? Essa cidade aqui, com seu governante, etc. Às vezes, quando Santo Agostinho fala da cidade dos homens, parece que ele está falando dela, a cidade política, essa sociedade, essa comunidade política na qual nós estamos inseridos. Às vezes parece que é isso. E como essa sociedade política vive para si mesma. Ela não vive para Deus, ela não vive, mas ela acaba vivendo para fins terrenos. Né? Então, essa é uma maneira digamos assim, esse é um lado da cidade dos homens. Mas existe também um outro lado, que é o lado ético. Então, às vezes, parece que Santo Agostinho define a cidade dos homens de maneira política, como uma comunidade política específica, da qual nós somos parte, mas às vezes ele parece que ele está falando de pessoas, não de uma cidade, de uma organização política, mas de pessoas. Né? Você tem duas pessoas, uma sentada do lado da outra. Um é membro da cidade de Deus, o outro é membro da cidade dos homens. Então, às vezes parece que ele separa um pouco essas coisas e às vezes parece que ele está conectando mais. Perfeito, entendi. Caraca, eu não imaginava que o livro da Cidade de Deus fosse tão profundo assim. Achei que. Não, não era como eu imaginava. Eu tenho até que assistir o live action desse filme, né? Cidade de Deus, que foi gravado aqui no Brasil. Uma, um filme sobre esse livro de Santo Agostinho. Péssima Não é piada, mas tudo exatamente bem. isso, mas a gente pode conectar de alguma É maneira. verdade. Agora vamos para a grande polêmica. Como se deu a disputa de Santo Agostinho com Pelágio? Como se deu? Né? Então, nós já explicamos aqui, já falamos que Santo Agostinho teve uma trajetória do seu pensamento. Dentro dessa trajetória, a gente pode dizer que parte do seu amadurecimento, a sua última fase, é uma fase em que ele adere à primazia da graça divina na conversão, na santificação, no processo de salvação das pessoas. Ou seja, ele caminha na direção de dizer que nós somos salvos por uma escolha divina, Deus nos concede a graça, e a graça age de maneira infalível para conduzir aqueles que já receberam para o fim, né, a que essa graça se destina. Então, Santo Agostinho, ele chega a esse pensamento através da interpretação bíblica, principalmente. Tá? É principalmente a interpretação bíblica de Santo Agostinho que o conduz nessa direção. Então, Santo Agostinho diz o seguinte, que a graça de Deus precede as nossas ações e ela não é concedida em razão dos nossos méritos, como se o mérito, todos os nossos méritos fossem logicamente anteriores à graça divina. Existe dentro do pensamento de Santo Agostinho a ideia de que você recebe a graça por conta de uma atitude sua. Isso existe no pensamento dele. Mas essa primeira atitude
é em si mesma resultado de uma graça ainda anterior. Então, para Santo Agostinho, a graça sempre está lá no começo. A graça, ela está ali para nos curar, digamos assim, do nosso pecado, e a graça é que nos move na direção da salvação. Ninguém é salvo sem o auxílio da graça. Pois bem, Santo Agostinho diz isso. Isso é a leitura que ele faz, especialmente das cartas do apóstolo Paulo e da literatura joanina bíblica, especialmente do Evangelho de João. Então, ele pega o Evangelho de João, ele pega as cartas de Paulo e isso o leva a essa ideia. Existem outros textos na Bíblia também, mas é principalmente isso que o leva a essa ideia. Então, isso acaba influenciando o pensamento de Santo Agostinho, não apenas na maneira como ele escreve sobre o assunto, mas acaba influenciando a maneira como ele se explica em outras áreas. E, claro, esse pensamento de Santo Agostinho não é resultado apenas da sua leitura dos textos bíblicos, mas também da tradição da igreja. Por quê? Porque antes de Santo Agostinho, os cristãos sempre tiveram a prática de interceder pela conversão de outras pessoas. E a pergunta que nós fazemos quando nós intercedemos acerca da intercessão pela conversão de outras pessoas é pelo que eu estou intercedendo. Tem uma pessoa que não é cristã, rejeita o cristianismo, etc. Quando eu oro pela conversão dessa pessoa, o que é que eu espero que Deus faça? Já que essa pessoa já rejeitou o cristianismo, o que é que eu espero que aconteça ali? Então, isso já estava no pensamento anterior, isso é uma questão que Santo Agostinho colheu da sua própria vida, mas que também está ali no pensamento de São Cipriano, etc. Existe um conjunto de práticas cristãs espirituais e que levam Santo Agostinho numa direção. Isso inclui também a oração que nós fazemos pela nossa própria salvação. Né? Quando nós intercedemos, pedimos que o Senhor ele não nos deixe cair em tentação. O que é que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo para uma intervenção da graça divina que nos impeça de cair. Essa é a leitura agostiniana. Então, existe ali um conjunto de práticas cristãs que estavam nos pais da igreja, que está na Bíblia, etc., de que nós precisamos de uma ação divina, de que Deus não nos deixe cair. E isso, quando chega aos ouvidos de Pelágio, através da leitura das confissões, isso causa um choque. Tá? Então, de certa maneira, a controvérsia pelagiana é uma reação. Pelágio reagiu ao pensamento de Santo Agostinho. Porque pareceu a ele que o pensamento de Santo Agostinho, ao colocar a salvação como resultando da primazia da graça divina sobre a vontade humana, o que parecia para Pelágio é que ele estava abrindo a porta ali para um pensamento muito perigoso que levaria as pessoas a confiar na graça de Deus e não se esforçar. Né? Então, Pelágio ele era um monge britânico. E o monasticismo em geral, e aqui particularmente o monasticismo britânico, teve essa ênfase no esforço, na busca, na disciplina, na ascese. Os monges britânicos eles eram muito severos e, portanto, eles não podiam aceitar o pensamento de que o cristianismo iria abraçar a graça de Deus e rejeitar o esforço humano. Santo Agostinho nunca rejeitou o esforço. Ele nunca diz em nenhum momento, nem dá a entender em nenhum momento, que não haveria esforço humano. Mas a maneira como o pensamento agostiniano é lida pelo pelagianismo, é como se nós estivéssemos esperando a intervenção da graça e não vamos fazer nada. Seria basicamente essa ideia. Então, parecia a Pelágio que o pensamento agostiniano incentivava as pessoas a um descuido espiritual e que a graça seria usada como desculpa para isso. Tá? Então, Pelágio é como todos aqueles cristãos ao longo dos séculos que sempre se preocuparam de que as pessoas fossem sérias. Né? Então, existe uma preocupação genuína, importante, no pensamento pelagiano. Essa preocupação é colocada numa teologia que não vale a pena seguir. Né? É uma teologia toda ela confusa e complicada, mas a preocupação que há ali é genuína. É uma preocupação que os cristãos sempre tiveram. E que parecia a Pelágio que o pensamento agostiniano abria a porta para isso. Então, essa controvérsia aconteceu no começo do século
e a gente pode datar ela mais ou menos do ano 411 até o ano 431. A gente pode colocar dessa maneira. Então foram, digamos assim, 20 anos ali de controvérsia, embora a parte mais intensa da controvérsia seja o começo, seja os primeiros anos, né? É, ela começa no ano 411, mas no ano 418 o pelagianismo já é condenado no Conselho de Cartago. Então, a época mais intensa da controvérsia é esse começo. E o que é que acontece? Como eu disse, essa controvérsia surge da leitura das obras de Santo Agostinho. Nas Confissões, Santo Agostinho ele traz uma famosa frase, né, uma famosa oração, da quod iubes et iube quod vis. Ou seja, parafraseando aqui um pouco, traduzindo, mas parafraseando um pouco, dá-me aquilo que tu esperas que eu faça, né? É basicamente essa ideia. Então, Santo Agostinho, nessa oração, ele está pedindo que Deus conceda a ele a obediência. E para Pelágio, isso não fazia sentido. A obediência é responsabilidade sua. Você é que tem que usar o seu livre-arbítrio para ser obediente. Você não vai pedir a obediência, não vai pedir que Deus torne você obediente. Deus já concedeu a você a capacidade de ser obediente. De ser obediente. Agora vai e obedeça. Então esse era o pensamento de Pelágio. Então o pensamento de Pelágio ele tendia a anular a necessidade da intervenção da graça divina. E Pelágio ele não negava a palavra graça, mas o conceito de graça dele anulava qualquer possibilidade de intervenção particular divina. O que era a graça para Pelágio? Quatro coisas: a natureza humana. Os pais da igreja eles falam da natureza humana como graça, tá? Isso aí não é controverso. Mas eles não podem reduzir a graça à natureza. Mas então Pelágio tratava a graça como eu disse, quatro coisas: a natureza humana. Então, se você tem um livre-arbítrio que Deus te deu, isso já é graça, tá? Então você pode escolher entre o bem e o mal. A lei, que ela é graça no sentido de que a lei ilumina o seu entendimento. O evangelho, que esclarece a lei. E você tem também a graça divina naquilo que mais parece a maneira como nós costumamos chamar a palavra graça, a graça divina do perdão para quando você peca. Então, a pessoa que peca pede perdão e é perdoado. Então, isso é graça divina também. Então, aquilo que mais parece uma intervenção da graça divina é isso, esse perdão divino. Mas a obediência em si, a obediência positiva, ela resulta de uma escolha humana. O ser humano ele tem a capacidade de obedecer. E Santo Agostinho já vai numa direção bem diferente. Santo Agostinho, como eu disse, ele não nega o livre-arbítrio, ele afirma a existência do livre-arbítrio, mas ele diz que o livre-arbítrio ele precisa ser direcionado pela graça de Deus. Há necessidade de que a graça intervenha. Sem a intervenção da graça, o livre-arbítrio vai na direção do mal. O livre-arbítrio ele se perde no mal, digamos assim. Então, é nesse ponto que Santo Agostinho ele traz um pensamento compatibilista, né? Ele compatibiliza o livre-arbítrio com a escolha e a predestinação divina. Compatibilismo hoje é uma palavra, um palavrão, né? Em filósofos analíticos não aceita essa ideia mais. Mal sabe que está certo. É, sim, eu queria perguntar sobre Pelágio. Ele depois dessa controvérsia toda, ele foi tido como herege e afastado da igreja? Ele foi tido como herege várias vezes. E ele tem uma atitude que nós hoje, né, contando como pessoas que são contra o pensamento pelagiano, nós contamos da seguinte maneira. Pelágio várias vezes é, deu para trás e depois voltou. Né? Ou seja, várias vezes Pelágio ele apelou às autoridades da igreja, o pensamento dele não foi confirmado pelas autoridades da igreja, ele jurou lealdade à igreja, parecia que estava tudo bem, e em seguida ele já estava pregando pelagianismo de novo. Então, digamos assim, é uma história complicada. Né? Existe um vai e volta aí em Pelágio, e nos parece, obviamente, que Pelágio era desonesto nessa questão. Mas, óbvio, nós só temos um lado da história, tá? Só um lado da história é que foi contado aí. Talvez se os escritos de Pelágio tivessem sobrevivido de uma maneira mais intensa, como não sobreviveram, nós soubéssemos um pouco mais. Né? Basicamente, só o que a gente tem de Pelágio mesmo é o comentário dele à carta a Romanos, né? A carta aos Romanos.
mas os outros escritos sobrevivem mais com base em citações, que são feitas em reconstruções dessas citações. Então, a gente não sabe tanto sobre a vida de Pelágio e talvez ele fosse não desonesto, mas talvez ele fosse mais intelectualmente limitado e por isso parecia a ele que ele estava alinhado à igreja e que Santo Agostinho é quem estava fugindo da história, enfim. Então, existem maneiras diferentes aí de narrar essa questão. Perfeito. O senhor falou que Agostinho ele tem uma visão mais compatibilista, então ele negava o determinismo, né? Santo Agostinho negava o determinismo no sentido de que ele negava que a predestinação divina, a predeterminação divina, excluía o livre-arbítrio. Né? Porque o determinismo, um dos componentes do determinismo é essa negação do livre-arbítrio. Né? Então, uma maneira de colocar o determinismo é isso, como uma negação do livre-arbítrio e, portanto, como uma afirmação de que a vontade humana ela é determinada por outras coisas, por outros fatores, sejam fatores biológicos, naturalistas, ou sejam fatores espirituais, etc. Então, o determinismo, colocando de uma maneira mais ampla, ele converge na ideia de que não existe livre-arbítrio e, portanto, a vontade humana é determinada por outra coisa. Que coisa? Aí vai depender de que determinismo nós estamos falando. Então, o determinismo ele tem um elemento de incompatibilismo. Né? Já o pensamento de Santo Agostinho é um pensamento compatibilista. Então, ele afirma que nós somos resultado da providência divina, que nossas ações são resultado da providência divina, as ações aqui salvíficas, né, são resultado da graça divina. A graça divina intervém e nos leva numa determinada direção infalivelmente. Então, Santo Agostinho disse, por exemplo, que se você recebeu o dom da perseverança, você vai perseverar. Se você não perseverou, é porque não recebeu o dom da perseverança. Então, ele trata a graça como infalível. E aí, essa concessão infalível da graça, ela levaria muitas pessoas a pensar que o livre-arbítrio não existe. Se a graça ela age infalivelmente, então não existe livre-arbítrio. Mas Santo Agostinho afirma que existe sim livre-arbítrio. A questão é como esse livre-arbítrio se comporta, mas ele entende que existe sim o livre-arbítrio. Então, ele é compatibilista. Ele compatibiliza a determinação divina com a escolha humana. Perfeito. Então, podemos, podemos dizer que Agostinho, então, era defensor da ideia de uma graça irresistível, mas era aos moldes que nem Calvino. Olha, ele não usa a expressão irresistível nesse sentido, tá? Ele usa a expressão infalível. Alguém pode dizer, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Alguém pode defender que é a mesma ideia, mas é possível defender também que são ideias diferentes. Santo Agostinho não tratou, ele não viveu na época do calvinismo, então não dá para, digamos assim, a gente seria desonesto a gente dizer que ele tratou detalhadamente essa questão de uma maneira prévia, etc. Não tratou. Mas o que ele diz é que a graça age infalivelmente e que quando Deus concede essa graça, quando Deus concede o dom da fé, a pessoa a quem Deus concedeu o dom da fé vai crer. Ela não tem, não existe a possibilidade de que essa pessoa rejeite o dom da fé. Ela pode cair depois do dom da fé, se ela não tiver o dom da perseverança. Mas não existe a possibilidade de que ela não receba o dom divino infalível. Então, existe a graça infalível ali e essa graça ela é concedida. Isso é a mesma coisa que o calvinismo, isso é a mesma coisa que Calvino, etc. Aí é um outro debate. Eu não sou especialista em Calvino, me parece que há muitas diferenças e muitas semelhanças também aqui no pensamento deles nesse assunto. Mas Santo Agostinho certamente afirma o livre-arbítrio com muito mais ânimo e vigor do que Calvino. Não quer dizer que Calvino necessariamente negue, mas você não vê em Calvino o mesmo ânimo, a mesma alegria em afirmar e defender o livre-arbítrio do que em Santo Agostinho. Isso aí você não vê. Calvino também, Calvino não, Agostinho, como um bom calvinista que era, ele defendia uma expiação limitada. Sobre isso, o pensamento de Santo Agostinho, ele não debateu diretamente com essa questão. Ele trata, tá? Ele trata dessa questão, mas ele não debateu
diretamente com essa questão. Não estava em jogo ali ainda essa questão da expiação limitada da maneira como ela aparece nos debates protestantes do século XVI. Porque no século XVI existe o surgimento ali da doutrina da substituição penal, e quando surge a doutrina da substituição penal, é necessário perguntar por quem Cristo morreu, porque dentro do pensamento da substituição penal, se Cristo morreu por uma pessoa, concluem os calvinistas, se Cristo morreu por uma pessoa, ele já levou toda a punição dela. Então, se Cristo morreu por toda a humanidade, ninguém vai ser punido mais por Deus. Ninguém vai mais sofrer a punição eterna. Então, dentro do pensamento calvinista, se torna necessário fazer essa pergunta. E aí você tem debates, né, sobre isso. O pensamento de Santo Agostinho, ele aparece antes dessa discussão, antes desse debate. Então, a gente não pode é, colocar o pensamento de Santo Agostinho nessa área como algo que necessariamente está respondendo a mesma pergunta. Não é exatamente a mesma pergunta. Quando nós falamos sobre expiação limitada hoje, é dessa maneira. Agora, o pensamento de Santo Agostinho, por exemplo, o pensamento de Santo Agostinho sobre expiação, que ele explica nos livros 10 e 13 De Trinitate, o tratado sobre a Trindade, é um pensamento que envolve a vitória de Cristo sobre o diabo. Né? E essa vitória de Cristo sobre o diabo envolve o poder que o diabo tem sobre todas as pessoas. Então, aí, e em vários lugares, Santo Agostinho afirma cabalmente que Cristo morreu por todos, que a morte dele é em benefício da humanidade inteira. Embora só algumas pessoas recebam a graça infalivelmente para a sua salvação. Mas que a morte de Cristo ela é por toda a humanidade, está lá no pensamento de Santo Agostinho, e está lá na patrística, isso é universal na patrística, isso é um pensamento que está disseminado, está tão disseminado que ninguém precisava discutir isso, né? Então, o pensamento de Santo Agostinho, ele não é, com toda certeza, ele não é um pensamento de expiação limitada, que Cristo teria morrido apenas pelos eleitos. Agora, nesse processo de debate com Pelágio, Pelágio coloca essa questão, né? Os pelagianos, melhor dizendo, colocam essa questão, que é a questão, peraí, se Deus escolheu certas pessoas para a salvação, não faz sentido ele morrer por todas, Cristo morrer por todas. Por que Cristo vai morrer por todas? Se ele morre por todas, é porque ele tem a intenção de salvar todas. Se ele tem a intenção de salvar todas, ele não pode predestinar só algumas. Então, esse é um argumento de Pelágio. Não é um argumento bobo. É um argumento simples, mas não é um argumento bobo. É um argumento a se tratar, é uma questão válida. E o pelagianismo coloca essa questão, e no momento em que Santo Agostinho debate essa questão, parece que ele está dizendo que Cristo morreu só por algumas pessoas. Mas, na realidade, o que ele está dizendo é: Cristo não morreu por todas, no sentido de desejar de que a salvação seja desejada para todos. É nesse ponto. Então, ele não está defendendo a expiação limitada. Ele defende a expiação por todos, São universal na patrística, Cristo morreu pela humanidade inteira. Porém, dentro desse processo no qual Cristo morreu pela humanidade inteira, a graça da fé para a salvação em Cristo só é concedida a algumas pessoas. E isso é um mistério divino. Santo Agostinho diz: por que é que uma pessoa é escolhida e outra não? Isso é um mistério. Não sabemos. Outros teólogos depois tentam dar respostas a isso. A resposta de Santo Agostinho é: não sabemos. Isso é um mistério. Né? Ele apela para aquele texto do final de Romanos 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que seja recomeçado? Por dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, Santo Agostinho apela para isso. Nós não podemos sondar os caminhos de Deus para imaginar por que uma pessoa é predestinada e outra não. Então, é uma resposta que, obviamente, nos parece bonita, mas para o Pelágio ela não convencia, né? Então, enfim, tem uma tensão, sim, aí no pensamento de Santo Agostinho nesse ponto, mas ele defendeu a expiação limitada? Não, não defendeu. Ele não dá nenhum argumento. Em nenhum lugar da obra de Santo Agostinho ele não dá nenhum argumento. Ele responde um argumento de Pelágio de maneira que parece que ele está dizendo isso. Mas em nenhum momento ele apresenta nenhum argumento em favor da expiação limitada. Pelágio, ele também afirmava que Cristo não morreu por todos, né? Não é pelas crianças. Ele dizia que, como não tinha a É, mancha do pecado, é difícil a gente dizer o que Pelágio acreditava nesse assunto,
Porque aquilo que a gente tem das obras de Pelágio são, é, digamos assim, são obras de citações dos seus adversários, né? Então, a gente tem aquilo que Santo Agostinho e outras pessoas citaram, o que São Jerônimo, etc., que citaram. Então, a gente não tem um pensamento completo dele nesse assunto para dizer o que é que ele pensava sobre isso. Então, o que me parece é que Pelágio não havia pensado muito bem sobre isso, porque o próprio Pelágio admitia o batismo de crianças, mas a explicação que ele dava, claro, não era a explicação agostiniana, no sentido de pecado. Ele dizia que as crianças são batizadas para entrar no reino de Deus, etc. Mas, de certa maneira, se a entrada no reino de Deus tem a ver com Cristo, então Cristo teria que ter morrido pelas crianças também. Então, enfim, era um assunto em que Pelágio não parece ter pensado muito bem. Perfeito. E assim, como a gente não tem as obras dele, a gente não tem como saber o que é ironia, o que é um argumento meramente retórico, etc. É difícil a gente pesar essas coisas e dizer apenas com base nas citações. As obras de um herege declarado pela igreja eram queimadas, não era? Eram. Aconteceu, sim, em vários momentos históricos. Agora, é claro, várias obras sobrevivem, né? Elas sobrevivem porque a igreja, em algum momento, considera importante preservar aquele escrito para defender alguma coisa, ou enfim. E uma coisa que acontece também é, nós estamos falando aqui de uma época em que não existia internet, não existia nada disso. Nós estamos numa época muito mais rudimentar nessa questão de disseminação da comunicação. Então, muitas vezes, escritos do próprio Pelágio e de outros pensadores heréticos eram disseminadas como obras de outras pessoas. Então, condenava-se o pensamento de Pelágio, mas obras de Pelágio e de outras pessoas circulavam no nome de outra pessoa. Não tinha editora para fiscalizar, não existia uma maneira de controlar muito bem. Então, essa ideia de a igreja lá em Roma apertou um botão, as obras dos hereges no mundo inteiro foram queimadas, não funciona assim. A comunicação era muito mais lenta, era um processo muito mais complicado. Sobre o dom de perseverança. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco sobre isso e aproveitasse e falasse sobre. Ele acreditava também na perseverança dos santos. Santo Agostinho, a principal obra dele, que trata da predestinação, é dividida, digamos assim, em duas partes. Você tem a primeira parte, que é a predestinação dos santos, e a segunda parte, que é o dom da perseverança. O que ele nos ensina nessas duas obras? Que aquele que crê e é salvo por escolha divina. E dentre essas pessoas que foram escolhidas para ter a fé, a algumas ele concede o dom da perseverança. Nem todos aqueles que têm a fé verdadeira, o dom divino da fé, têm o dom da perseverança. Então, Santo Agostinho distingue aí. Nem todos os que receberam o mistério da salvação no começo irão perseverar. Só serão salvos e entrarão na glória aqueles que perseverarem. E vão perseverar porque receberam o dom da perseverança. Então, para ele, nem todo cristão verdadeiro, genuíno, vai perseverar. Alguns vão cair. E por isso nós temos, dentro dessa espiritualidade agostiniana, que pedir que Deus nos conceda o dom da perseverança. Claro, se nós caímos da fé, é por culpa nossa. Santo Agostinho, ele faz questão de dizer isso. Nós não caímos porque Deus não nos deu o dom da perseverança. Não é isso. Não é que faltou perseverança e aí agora eu posso culpar Deus pela minha queda. Não é isso. Não é a falta do dom da perseverança que leva à queda. O que leva à queda é o pecado mortal. Por conta do pecado mortal é que nós caímos. Ou seja, se eu caio é culpa minha. Agora, se eu estou de pé, é por conta da intervenção divina do dom da perseverança. Esse dom da perseverança é concedido por Deus de diversos meios. Né? Uma questão que é levantada na época de Santo Agostinho é a utilidade da correção. Exortação, vamos dizer assim. Né? Por que eu vou exortar outras pessoas se é Deus quem predestina, escolhe e concede a perseverança? Então, a correção, a exortação, é meio através do qual Deus concede essa perseverança aos eleitos. Então, por isso ela é sim útil. Né? Ela é um meio determinado por Deus para que isso aconteça. Então, Santo Agostinho, ele acreditava que a perseverança é Deus quem nos concede. Isso sim. Mas ele não acreditava que todos os santos perseveram. Alguns caem e são perdidos. Esses que caem e são perdidos
Na eleição divina, eles sempre foram parte da massa perdida, da massa damnata, na, da massa condenada. Porque a predestinação divina considera as coisas como elas já vão ser no final. Agora, no processo histórico, Deus concede, sim, a muitas pessoas que se perderão depois, que não são eleitas, Deus concede, sim, a essas pessoas a fé salvífica. Elas são espiritualmente unidas a Cristo, elas recebem os dons espirituais que outras pessoas recebem, só não a perseverança. Então, em algum momento, elas caem porque pelo seu próprio pecado individual, e essas pessoas elas não têm o dom da perseverança. Então, uma diferença entre o pensamento de Santo Agostinho e o pensamento calvinista nesse ponto, especialmente o calvinismo de Dort, é de que dentro desse pensamento calvinista todos os santos perseverarão. Nisso Santo Agostinho não acredita. Não são todos. Ele disse explicitamente que várias pessoas são justificadas e perdem a sua justificação. Na época ali no século XVI, século XVII, isso ficou conhecido como justificação temporária, esse pensamento agostiniano, que vários reformados tinham certa simpatia por esse pensamento. É o da justificação temporária. Então, algumas pessoas são temporariamente justificadas e depois decaem, por culpa própria, pelo seu próprio pecado. Como conciliar a graça irresistível, irresistível ou com a palavra que você usou, Infalível. infalível, com a ideia da queda? Como é que a gente concilia essas duas ideias? Da seguinte maneira: Deus concede o dom da fé, infalivelmente aquela pessoa crê, né? Mas no pensamento de Santo Agostinho, para herdar a vida eterna, não basta a fé. A fé, ela tem esse papel no começo do processo da salvação. Claro, você vai acreditar até o final, óbvio, né? A fé tem que estar ali sempre. Mas não basta a fé, porque o pecado mortal ele leva à condenação. Então, a fé, ela precisa de um segundo dom que se agregue a ela, que é a perseverança. E essa perseverança não é só continuar acreditando, mas é continuar acreditando e obedecendo. Seja obedecendo positivamente, no sentido de não pecando, seja também no sentido de, quando pecar, se arrepender. Tudo isso faz parte do dom da perseverança. Então, o dom da perseverança, ele leva as pessoas a não pecarem, mas também leva a se arrependerem quando caem. Né? Então, nesse sentido, Santo Agostinho dá um motivo útil pelo qual nós oramos por nós mesmos e por outras pessoas. Né? Se tudo estivesse dentro do poder do livre-arbítrio, sem uma necessidade de um auxílio divino, então por que eu oraria por mim mesmo e por outras pessoas para perseverar? Não faria sentido. Né? Então, esse é o pensamento de Santo Agostinho. Então, você cai de um dom recebido. Deus lhe concede, infalivelmente, no sentido de você recebe. Se Deus conceder, você recebe. Agora, depois você pode ser condenado pelo seu próprio pecado mortal. Reverendo, eu, pelo que eu entendi, voltando para a questão da expiação, eu vi que é uma coisa bem disputada no meio agostiniano, a questão agostiniano-jansenista, quanto à questão de se Deus quer salvar a todos. Essa é uma realidade disputada mesmo, então, na academia? Depende de que academia nós estamos falando. Né? Se você fala de teólogos agostinianos ligados ao catolicismo, que são pessoas que têm um compromisso com a doutrina católica, e a doutrina católica romana exige a crença na vontade salvífica universal, de alguma maneira, mas na vontade salvífica universal. Esses teólogos agostinianos, eles vão tentar interpretar o pensamento de Santo Agostinho em linha com isso, de uma maneira crítica ao pensamento jansenista. O pensamento jansenista já pendia para o outro lado, né? de, de negar a vontade salvífica universal. Então, se você estiver falando de academia nesse sentido, essas pessoas vão tender, não universalmente, mas vão tender a ver as coisas dessa maneira, como interpretação de Santo Agostinho. Agora, se você fala de historiadores, isso é consenso. Os historiadores consideram que Santo Agostinho ele realmente negou a vontade salvífica universal. Isso não é questão disputada entre os historiadores. Isso é questão disputada entre teólogos, tá? Pessoas que estão tomando o pensamento ali de Santo Agostinho de uma certa maneira. E óbvio que os teólogos eles têm motivo para ver essas coisas dessa maneira também. Por quê? Porque embora Santo Agostinho seja explícito em dizer que existem pessoas por quem Deus não deseja a salvação, né?
Ele é explícito com isso. Um dos argumentos do pelagianismo era justamente esse. Era a primeira Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse era um argumento claro usado pelo pelagianismo. Santo Agostinho, ele, cada vez que ele rebate esse argumento, ele rebate de uma maneira diferente. Em nenhuma delas ele afirma a vontade salvífica universal, mas pelo contrário, ele diz coisas que negam a vontade salvífica universal. Mas, por outro lado, existem trechos das obras de Santo Agostinho, do seu pensamento maduro, que só fazem sentido a partir da vontade salvífica universal. Então, esses teólogos, eles estão pegando sementes que estão ali no pensamento de Santo Agostinho e que o próprio Santo Agostinho não regou, mas eles estão pegando essas sementes e estão regando. Então, eles estão vendo ali a vontade salvífica universal, onde o próprio Santo Agostinho não estava vendo, dentro do pensamento dele, de maneira que ele não estava vendo. Tá? Então, é isso que acontece no fim das contas. E eu vejo sementes, por exemplo, uma coisa que não existe no pensamento de Santo Agostinho, não existe uma afirmação de que Deus concede graça suficiente a todas as pessoas. Não existe uma afirmação disso no pensamento maduro de Santo Agostinho. Tá? Você pode ver no pensamento prévio, mas no pensamento maduro de Santo Agostinho não existe uma afirmação de que Deus concede graça suficiente. A graça ela é infalível. Se Deus concedesse graça suficiente para a salvação de todas as pessoas, todos seriam salvos. E a graça para ele é infalível. Né? Então não faria sentido. Agora, é, e falamos de graça suficiente no sentido de graça suficiente para herdar a vida eterna. Não graça suficiente apenas para a fé durante o momento, mas graça suficiente para chegar no final. Então, o pensamento de Santo Agostinho não tem ainda essa distinção, essa ideia de graça suficiente. Nem São Tomás de Aquino tem, na realidade, né? É, essa distinção. O que Santo Agostinho tem ali, no entanto, são afirmações que só fazem sentido se Deus tiver concedendo graça suficiente. Então, em alguns momentos, por exemplo, quando Cristo fala do pecado, desculpe, Santo Agostinho fala do pecado, ele dá a entender que aquela pessoa que pecou poderia não ter pecado. Isso só faz sentido de maneira geral, não falando de indivíduos seletos, mas falando de maneira geral, isso só faz sentido se aquelas pessoas tinham graça suficiente para evitar o pecado, né? Então, o Santo Agostinho diz coisas assim, ele lança sementes assim que só fazem sentido a partir de uma noção de graça suficiente. Agora, Santo Agostinho não podia abrir isso ainda porque ele estava debatendo com o pelagianismo, e se ele soltasse essa possibilidade da graça suficiente para todos, ele daria uma porta para o pelagianismo continuar trabalhando da maneira que queria. Então, é aquela coisa do debate teológico. A gente não pode antecipar os debates. Cada pessoa, na sua época, debate aquilo que pode ser debatido ali. Claro que os santos eles têm intelecções acima e além do tempo em que eles estão. Nós que aqui discutimos aquilo que nós sabemos na nossa época. Mas os santos, eles, digamos assim, eles antecipam pensamentos futuros, sim, mas ainda não na forma futura. Eles antecipam como lampejos. E aí Santo Agostinho ele tem esses lampejos, mas ainda não um pensamento formado. Então, nesse ponto, Santo Agostinho ele tem no pensamento dele as raízes de um pensamento mais equilibrado, mas ele, dentro do contexto dele, ele ainda não tem uma afirmação da vontade salvífica universal, não tem uma afirmação da graça suficiente, etc. Então, é mais ou menos isso. Uma solução que eu vi para isso é que alguém me falou, não lembro agora quem, mas é que poderia existir no pensamento agostiniano uma ideia parecida com o de Tomás de Aquino da vontade antecedente e consequente. O que é que o senhor acha? Não, a distinção entre vontade antecedente e consequente, nesse sentido, ela aparece em São João Damasceno. Tá? São João Damasceno é o primeiro teólogo que apresenta essa distinção. Ali, num pensamento que também não está ligado à predestinação ainda. Tá? Mas a raiz dessa distinção está ali. É, você, o que você faz na hora que você tenta ver essa distinção entre vontade antecedente e consequente no pensamento de Santo Agostinho é justamente interpretar o passado à luz do futuro. Interpretar o pensamento de Santo Agostinho numa época à luz de uma discussão posterior. Alguém pode fazer isso? Pode, mas isso não é história, né? Isso não é, o que você está fazendo ali é refletir, isso é reflexão teológica, mas não é história. Perfeito. Agora, uma questão que me causa muita curiosidade é qual é a visão antropológica de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, quanto ao ser humano? Ele está completamente morto, como fala o jansenismo?
E também, o que é que o senhor acha da interpretação jansenista? Olha, o jansenismo, ele toma algo que está de fato no agostinianismo, está de fato nos escritos de Santo Agostinho, mas radicaliza, né? O jansenismo ele radicaliza as opiniões de Santo Agostinho, tendendo a negar muitas coisas que o próprio Santo Agostinho afirmava. Então, existem as sentenças do jansenismo que foram condenadas, etc. Essa é uma discussão na qual eu não entro muito, porque é uma discussão dentro do catolicismo, etc. Não faz parte da minha alçada, digamos assim. Mas a minha percepção sobre o jansenismo é essa. O jansenismo ele toma alguns fatos que estão realmente em Santo Agostinho, algumas afirmações, melhor dizendo, que estão realmente em Santo Agostinho, e radicaliza numa direção parecida é, que toma parte do calvinismo, né? Que é uma concepção puramente predestinária. E que, é, dentro dessa concepção, a gente precisa procurar entender o que é que o próprio Santo Agostinho estava dizendo. Santo Agostinho ele não trata de todas as questões que vão ser tratadas ali nas controvérsias sobre os auxílios, controvérsias que vão aparecer no século XVI, XVII. Ele não trata de todas as questões. Ele trata daquilo que ele estava discutindo com Pelágio. Nessa discussão com Pelágio, ele, é, ele, a gente pode dizer e pode usar a imagem do ser humano morto, né? Mas ele nunca usa essa ideia de que o ser humano morto, Santo Agostinho nunca usa essa imagem do ser humano morto para negar o livre-arbítrio, por exemplo. Né? Então, ele trata cada pessoa como responsável pelas suas ações. Quando nós falamos de ser humano morto, isso é uma metáfora. E a questão é como nós usamos essa metáfora. Essa metáfora pode ser usada de uma maneira ou de outra. Pode ser usada para certas finalidades. Então, dizer que o ser humano está morto no seu pecado é uma afirmação bíblica, né? Se o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Santo Agostinho não vai negar isso. Às vezes você vê certos teólogos com pouca, vamos dizer assim, pouco manejo bíblico, muito manejo sistemático, mas pouco manejo bíblico, vão dizer, o ser humano ele não está morto, alguma coisa nesse sentido. Mas sempre que a gente diz algo desse tipo, a gente tem que colocar uma vírgula, né? O ser humano não está morto no sentido tal, mas em algum sentido ele está. É bíblico. A questão é, Santo Agostinho não pega essa imagem bíblica paulina do ser humano morto para dizer que não existe livre-arbítrio. Ele afirma o livre-arbítrio, ele responsabiliza as pessoas, mas como não existe uma afirmação explícita da graça suficiente e da vontade salvífica universal, não existe a ideia de uma habilidade própria no ser humano, nem de uma capacidade do ser humano auxiliado pela graça, em todos os casos, em todas as situações, poder chegar à vida eterna. Então, existe um dano sério na natureza humana, na imagem divina, não suficiente para destruir a vontade humana, o ser humano continua sendo responsável por aquilo que faz, mas sem a intervenção da graça, o ser humano vai pecar. Ele não tem como deixar esse caminho e obedecer a Deus como deveria. O ser humano ele é incapaz de obedecer a Deus como deveria sem a intervenção da graça, para Santo Agostinho. Então existe aí sim uma incapacidade. A gente não deve, digamos assim, a gente deve, quando a gente está tratando historicamente o pensamento de Santo Agostinho, a gente deve tomar o cuidado de não achar que ele está respondendo todas as questões que são colocadas depois e de interpretar ele em linha com um pensamento ou com outro. Aquilo que está acontecendo no século XVI entre jesuítas, tomistas, agostinianos, calvinistas, etc., são interpretações diferentes do pensamento de Santo Agostinho. Todos eles estão apelando a Santo Agostinho e estão fazendo interpretações diferentes. O que eles estão fazendo ali não é história, eles não são historiadores. E aquilo que eles fazem quando tentam fazer como historiadores não é competente. O que eles estão fazendo ali é um trabalho teológico. E eles estão fazendo uma interpretação teológica do pensamento de Santo Agostinho. Em vários momentos, eles chegam, inclusive, a divergir e dizem que estão divergindo. Né? Embora poucos teólogos tenham coragem de dizer que divergem de Santo Agostinho. Você vê isso na Suma Teológica, por exemplo, em que São Tomás de Aquino, em vários momentos, ele tenta o máximo possível aproveitar o pensamento de todos os pais, a que ele tem acesso. Em alguns poucos momentos, ele chega a divergir
e diz que está divergindo, mas ele, ainda assim com o máximo respeito, etc. Esse respeito histórico pelos pais, ele era ainda maior para Santo Agostinho. Então, pouca gente teria coragem de dizer, não, nós aqui estamos divergindo de Santo Agostinho. Porque basicamente dizer que divergir de Santo Agostinho era perder o debate, né? Então ninguém tinha coragem de dizer eu diverjo aqui de Santo Agostinho. Dava-se uma interpretação diferente ao pensamento dele. E essas diferentes interpretações elas levam a porque assim como a Bíblia, o pensamento de Santo Agostinho precisa de interpretação, né? Então, eles davam as suas interpretações, mas aquilo que a gente faz como historiador deve se limitar aos indícios que a gente tem, sem tentar fazer outras distinções que não estão lá. Né? No momento que eu pego o pensamento de Santo Agostinho, eu digo, mas será que ali não tem uma distinção de vontade antecedente e consequente? Peraí, isso aí não é mais história, não. Isso aí você está pensando em cima daquilo que o autor disse. Isso aí não é mais uma tentativa de reconstruir o pensamento histórico dele. E aí, essa reconstrução histórica tem seus limites, ela não é absoluta, mas uma coisa é fazer história, outra coisa é fazer teologia. Né? Essas coisas se misturam, nós somos um pouco das duas coisas, acabamos sendo, mas a gente não deve misturar isso. Vai terminar mais esse episódio. Tem muita pergunta ainda, tem muita questão para a gente tratar. É, Então, a parte um vai terminar agora, a gente vai fazer a parte 2. E as perguntas que mandaram vão ser tratadas mais agora nessa parte 2. E então é isso. Reverendo, o senhor quer falar alguma coisa? Quero apenas agradecer, fico feliz e todo mundo que está aí, esteja conosco também na parte 2. Vamos estar lá para falar um pouquinho mais sobre o pensamento de Santo Agostinho. Com certeza, perguntas que você tinha não foram tratadas na parte um. A gente vai se esforçar para tratar elas na parte 2. Tamo junto. Idem a Agostinho, né? Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.